vou ensinar a vocês a fazer cade. Oi pessoal, eu sou a Mirav Dayan, bem-vindos ao meu canal. Hoje vou ensinar a vocês a fazer cade. Cade é um pão curdo, recheado com queijos e assado na frigideira. É muito gostoso para o café da manhã, para um lanchinho, e é muito gostoso e fácil preparar, deixar no freezer e na hora da refeição, e na hora que a gente quer comer, só tirar e assar na frigideira. Os ingredientes temos aqui farinha de trigo peneirada, água morna, temos um pouquinho de açúcar, fermento biológico em pó, sal e óleo. Todas as quantidades e a explicação estão na descrição do vídeo. Vamos começar colocando primeiro o sal e o óleo. Agora a farinha. Assim como expliquei em outros vídeos, o fermento não precisa tocar no sal e no óleo, que atrapalham o seu crescimento. Vamos colocar o fermento, o açúcar e a água morna. Vamos bater uns 7 a 10 minutos. Formamos uma massa macia e um pouco grudenta. A velocidade 2, 2,5. A massa está pronta, bem macia. Tentem colocar certinho a quantidade da água e da farinha para dar o ponto certo. Qualquer coisa, se faltou um pouquinho de um ou do outro, faltou um pouquinho de água ou um pouquinho de farinha, acrescentem. Mais importante, manter a textura macia e um pouco grudenta da massa. Vamos colocar a nossa massa para descansar e crescer. Pegar aqui uma bacia e untar ela um pouquinho. Untar um pouco a superfície da massa e cobrir com papel filme ou com um saquinho plástico. Agora eu gosto de pôr uma cabeça de alho para ajudar a crescer, eu afundo bem em cima da massa e cobrindo com um pano limpo. A massa vai descansar e vai crescer entre 1 hora e 2 horas. Ela vai crescer um pouco e aí nós vamos dividir ela e rechear com queijo. Por enquanto, vamos preparar o recheio. Enquanto a massa está crescendo, vamos preparar o recheio. Bem simples, mas é muito gostoso. Temos aqui queijo cottage, queijo Minas padrão, meia cura, e um pouquinho de farinha para dar liga. Nós misturamos todos junto. E deixamos na geladeira até a massa ficar pronta. A massa cresceu, levou 1 hora e meia mais ou menos. Vamos dividir ela, com a ajuda da balança, em 20 bolinhas iguais. Vamos enrolar as bolinhas para elas ficarem lisinhas. Podemos cobrir e começar daqui a pouco.
Aqui estão as nossas bolinhas. Vamos rechear 10 e depois mais 10. Primeiro, a gente pega uma bolinha, abrimos, deixa eu cobrir, abrimos um círculo mais ou menos no diâmetro de uns 12, 13 centímetros. Se precisa de um pouco de farinha, podemos usar um pouquinho. Colocamos um pouquinho de manteiga na temperatura ambiente, ou se quiserem colocar ela para um pouquinho mais derretida, para poder espalhar ela bem na massa. E em cima desta manteiga, nós vamos colocar a mistura que preparamos antes, mais ou menos uma colher cheia. Vamos colocar o resto aqui, mais um pouquinho. E agora fechamos como se fosse um saquinho, assim, juntando todos os cantinhos. Fazemos um saquinho e deixamos no canto agora, até fizer mais os outros 9 que estão aqui. Depois que fizermos 9, o resto que fica uns 10, nós vamos virar, porque até aí a massa vai crescer um pouco e quando a gente achata ela, ela não estoura, fica mais fácil de trabalhar com ela. Por isso que ela vai descansar um pouco até a gente terminar de fazer a primeira parte. Vou fazer mais um e vou mostrar para vocês mais ou menos um diâmetro de 12, 13 centímetros. E a manteiga, quando vocês colocam, não precisa colocar bem na borda para a massa poder fechar direitinho e não ficar lisinha demais. Vamos pôr um pouco do recheio, uma colher de sopa cheia e fechamos. Como se fosse um saquinho, vamos fazer o resto. Aqui já tenho 10 bolinhas já recheadas. Vou pegar primeiro a primeira bola que descansou mais tempo. Vou virar ela e abrir ela, achatar ela um pouco. Depois de estar pronto elas, eu vou colocar no freezer e assim em cima de uma bandeja com um saquinho para elas não grudarem na bandeja. E quando elas ficam bem duras, eu vou juntando elas em saquinhos até a hora que eu quero assar na frigideira. Se eu for assar logo, então não precisa levar ao freezer. É só abrir elas do jeito que eu vou mostrar agora e assar na frigideira. Como que a gente faz? Assim. Um pouco de farinha em cima, embaixo. E a parte que a gente fechou, viramos ela para baixo. E com cuidado, abrimos devagar, com cuidado, com delicadeza, para não estourar a massa. Fazemos um círculo de mais ou menos 8 ou 9 centímetros de diâmetro e colocamos na forma para poder congelar ou reservar. Aqui estou esquentando uma frigideira antiaderente, qualquer material antiaderente, em fogo baixo, não muito baixo, mas um pouquinho mais baixo do médio, para não queimar os nossos pães. E quando está bem quente, sem óleo, nada, não tem nada na frigideira, nós vamos começar a quantidade de pão que entra dentro da frigideira. Se quiserem fazer várias frigideiras ao mesmo tempo, fica mais prático. Algumas eu deixei no freezer e estas deixei aqui para assar com vocês. Vamos ao lado que a gente abriu, como vocês lembram, o fecho está para baixo, tá? A parte lisinha
para cima. Vamos começar, eu acho que cabe 3 nessa frigideira. Depois de uns 7 minutos, o caldo começa a inflar, e aí mais uns 3 minutos, nós olhamos embaixo, podemos virar para o outro lado, se ele estiver dourado. Depois de uns 3 minutos, eu vi que ainda não estava bem dourado, esperei mais 2, quer dizer uns 5 minutos, e agora já está no ponto certo para virar. Não se assustam se vaza um pouco de queijo, é a parte mais gostosa, mas quando a gente fechar os saquinhos, tentamos fechar bem fechadinho. Agora vamos esperar mais uns 3 a 5 minutos para dourar do outro lado. Eu assei uma parte e queria mencionar aqui que quando vocês preparam e logo assam, é melhor sempre colocar na frigideira os primeiros que a gente prepara, são os primeiros que entram na frigideira. Às vezes vaza um pouquinho de queijo, como vocês veem, mas é a parte mais gostosa, é muito gostoso mesmo. E às vezes fica bem mais lisinho e não vaza. Vamos experimentar. Pessoal, olhem aqui. Olha o queijo aqui. Tá? Pessoal, isso aqui é uma delícia. Vocês vão pirar e as crianças vão adorar. Vale super, super a pena. Até aqui por hoje. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que vocês gostarem. Se você gostou, deixa seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações apertando no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Podem também me escrever nos comentários receitas que vocês gostariam de aprender e deem uma olhada no Instagram, que lá vou postando muita coisa legal que vou ensinar aqui no canal. Tchau, até o próximo vídeo.